Boa noite aos companheiros da Confraternização Espírita Baiana Salvador. Gostaríamos de cumprimentar Ramon, Celso, Luciano, os trabalhadores dessa casa e os frequentadores. Cumprimentar também os telespectadores que vão nos acompanhar nessa live e aqueles outros que vão assistir a gravação a posteriori. Hoje, nós estamos com a incumbência de tratarmos um tema que é de vital importância para os dias atuais, mas é um tema muito abrangente, muito complexo. O tema é o centro espírita e o espírita na conjuntura atual. A conjuntura atual, como nós já falamos, é um tema de dimensão e complexidade enorme. Por conseguinte, nós vamos nos restringir mais à pandemia e as consequências advindas dessa pandemia. Na Revista Espírita, de julho de 1867, por conseguinte, há 155 anos atrás, as Ilhas Maurício era uma possessão francesa e depois passou para o domínio inglês. Ela enfrentou uma terrível epidemia. Kardec recebeu uma mensagem de um médium sonambúlico meses antes de começar a pandemia. E por isso nós deduzimos que a profecia se cumpriu. Vários espíritos, inclusive, anunciaram essa pandemia. Ele diz o seguinte, que os médicos não entendiam como acontece agora com os médicos atuais que estão aprendendo com a doença. Um encarnado definiu para Kardec a doença como se fosse uma virose e comenta que ele próprio foi atingido pela virose, que ele foi contaminado várias vezes, como está acontecendo agora com a Covid. Muita gente foi contaminado muitas vezes. Pessoas precisam se vacinar várias vezes. E essa pessoa que escreveu para Kardec, ele comenta que se ele desencarnasse, que ele iria aparecer nas sessões mediúnicas de Kardec na França. Kardec até evidencia o efeito da fé sobre a doença nesse contexto, né? E nesse texto se mostra a função dos flagelos no nosso planeta. A pandemia é um flagelo, mas existem outros flagelos que nós vamos ter a oportunidade de comentar aqui. Agora, nesse instante, eu estava assistindo a tragédia de Niterói com desencarnes coletivos no Rio de Janeiro. Há um mês atrás, vocês devem estar lembrados, a tragédia no sul da Bahia, tragédia semelhante no interior de Minas. No ano passado, e de forma até recorrente, os incêndios que aconteceram nos Estados Unidos, os incêndios que aconteceram na Europa e na Austrália, estão lembrados? Nesse instante, a TV está divulgando o total de mortes por Covid, que ela já o faz por 2 anos, mais de 2 anos. No Brasil, hoje, 18 de fevereiro de 2022,
Nós atingimos 641.999 mortes. Hoje, nós estamos com uma média de 1.129 mortes diárias. Dados de 18 de fevereiro de 2022, hoje, sexta-feira, porque eu estou fazendo essa gravação agora aqui que o Celso pediu e ela vai ao ar na segunda-feira. E eu até peço que as pessoas que estão assistindo essa live façam comentários, façam questionamentos, coloquem suas dúvidas e contribuições também, para a live não ficar monótona. Tem muitas pessoas que estão assistindo lives até para ficar no chat se comunicando. Informações, nós já temos muitas informações. Então, nós estamos gravando agora e eu poderei interagir com vocês na segunda-feira em função dos questionamentos que vocês irão fazer e da contribuição que vocês vão colocar. Nós, seres humanos, nós estamos passando por períodos difíceis. Não existe distinção. São dias que estão nos desafiando. Não estão desafiando apenas os espíritas e os centros espíritas, mas estão desafiando a ciência e a fé. Um vírus apenas visível no microscópio, SARS-2, gerador do Covid, olhado como se fosse um monstro, olhado como se fosse um inimigo, mas como um monstro pode ser tão pequeno? A humanidade está quase paralisada. Estamos vivendo desafios individuais. Não está fácil conviver com o distanciamento social, com a pandemia, com o desemprego, com as falências e conviver também com os desafios coletivos, doenças da psique, violência exacerbada, fome, suicídio, drogatização. Os cientistas sociais e a ciência não têm dado respostas suficientes e nem têm apresentado soluções definitivas. Se formos buscar respostas do ponto de vista filosófico-religioso, que ultrapassa a visão materialista, observaremos que os habitantes do planeta Terra poderiam ter sido forçados a se recolherem nos seus lares, não apenas para se resguardarem do vírus inimigo, mas para passar por um processo de desaceleração, para experimentarem um processo meditativo, reflexivo. Parece que nós estamos numa fuga para fora. Não estamos olhando para dentro de nós. E nós estamos recebendo o tempo todo um chamamento para olharmos para dentro e para olharmos além do materialismo. Há quantas anda a nossa vida? O que é a nossa existência?
Será que esse confinamento não é também para nos oportunizar a reflexão de sairmos dessa velocidade que nos domina, da rapidez com que estamos nos movimentando para o consumo? Estamos sendo chamados para fazer uma pausa e sairmos desse frenesi que está nos adoecendo. Conviver com familiares é desafiador. Conviver em sociedade é difícil. É lei, mas é uma lei. Mas conviver com nós mesmos também é difícil. Tem sido difícil. Pessoas estão casando em julho. Um amigo meu contou essa semana, que essa semana ele fez 18 separações. Um casal que se casou em julho, se divorciando em dezembro. Será que nós não precisamos fazer uma análise de, dentre tantas questões, a questão familiar, fazer uma análise sobre o amor? Nós falamos muito de mudança, falamos de transição, falamos de mutação, mas a gente não deve perder de vista que nós sempre estivemos em transição e nós sempre estivemos em mutação. Tudo está em mutação, tudo está em transição. Não é só o vírus que está sujeito à mutação. Vocês lembram-se do telefone fixo? Vocês se lembram do orelhão? Lembram-se que há algum tempo atrás não existia o Airbnb, eu nem sei pronunciar direito, essa plataforma de aluguel de hospedagem, onde você contrata hospedaria. Não existia o alugar carro sem ir às locadoras. E por falar em locadoras, lembram das locadoras de fitas? Elas não existiam, não existem mais. O que existe hoje é Netflix. Alguns anos atrás, tínhamos que nos deslocar para o cinema. Eu estou falando da estrutura física. Hoje você assiste o cinema no computador, no telefone, em casa. As mudanças são galopantes, são mutações. Ao lado dessas mudanças necessárias e positivas, nós observamos nações hoje paralisadas por um vírus e por corrupção também. Boa parte da população mundial lida com a fome exacerbada, o aumento da violência. Tudo isso sinalizando que esse nosso sistema civilizatório está em decadência, está claudicando. Mais grave ainda são as estatísticas no aumento de doenças da psique, doenças mentais, aumento do suicídio, da depressão e da drogatização. Como fica o espírita e os centros espíritas nesse contexto? Não vou nem entrar naquela vertente de que o restaurante está se modificando, as empresas estão se modificando, os colégios estão se modificando e que os centros espíritas vão ter que se modificar. Não vou entrar nem por aí. O Espiritismo nos traz a filosofia que pergunta e nos traz subsídios para entender a fé. A mensagem de Jesus é muito grande. É uma mensagem para todos os tempos. E não deve ficar circunscrita
a um centro espírita, a um templo, a uma igreja, a uma religião. Eu devo entrar na política? O centro espírita deve abrir para esse tipo de se abrir para esse tipo de discussão? O fato é que a doutrina espírita vai secundar o progresso. Ela vai secundar esse desenvolvimento, porque o progresso se fará por si mesmo. O Espiritismo é uma filosofia que toca em todas as questões humanísticas. As religiões, as instituições civis poderão colher elementos de progresso ao lado da ciência, mas ainda assim, o Espiritismo, por tocar todas as crenças religiosas, não se constitui um culto novo, como também ela não é um sistema particular de política. Quando Kardec criou a Sociedade Espírita de Paris, deixou claro os objetivos do Centro Espírita. Estudo das manifestações espíritas e suas aplicações nas ciências filosóficas e sociais. Os centros espíritas são espaços onde se estuda, se divulga a doutrina, se dá atendimento a espíritos encarnados e desencarnados e permite a convivência entre as pessoas. Nessa época de crise que estamos passando, não devemos perder de vista os objetivos do Centro Espírita. O Centro Espírita não é um comitê político. O Centro Espírita não é um sindicato. O Centro Espírita não é um templo científico com questões menores. Do ponto de vista de sua manifestação, o Espiritismo alcança o homem em todas as suas dimensões, mas respeita a sua especificidade. Não entra nessa perspectiva do dia a dia de cada disciplina. O Espiritismo tem origem espiritual e o trabalho do homem deu suporte científico a ele. O problema é que muitos não veem esse caráter transcendente do Espiritismo. A despeito de todas as mudanças e do caos que nós estamos vendo aí, a casa espírita precisa ser preservada e não se deter em discussões estéreis. Com relação ao espírita, o espírita é um cidadão, o espírita é um cristão. Aí vocês me perguntam, o espírita precisa entrar na política? O espiritismo precisa ter uma bancada, como as outras religiões têm? Depende. Depende do conceito que você entende por política. Existe o conceito clássico e o conceito popular. Pelo conceito clássico, ou por esse ângulo, política não é coisa que devamos nos afastar. As leis morais, nesse contexto, são um tratado de política. Mas a política partidária, onde se faz a segmentação da sociedade em grupos que disputam entre si a ocupação, aí a história muda. O Espiritismo não pode compactuar com isso. Jamais os bons espíritos estimulariam o mal, o ódio, a sede de vingança. Por quê?
porque o verdadeiro foco da doutrina é o moral. Quando os homens forem melhores, o avanço da justiça social será uma consequência. As dores dos cristãos de hoje são parecidas com os cristãos da época de Jesus. Evidentemente que hoje a nossa civilização, com menos habitantes, hoje ela materialmente ela é muito mais rica, muito mais desenvolvida, muito mais equipada, mas em termos de falta de amor é semelhante. Como nós espíritas vamos fazer frente aos desafios atuais? No preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, Kardec descreve que se reconhece o espírita pelo esforço dele em domar suas más inclinações. Então, como nós iremos enfrentar os desafios de hoje? Não seria buscando o caminho mais fácil. Quando nós somos estimulados a estudar a codificação, alguém lhe diz: os livros dos médiuns é difícil, os livros dos espíritos é difícil. Aí nós perguntamos: a vida não é difícil? Ou você tem buscado a vida fácil? O mundo não é complicado? Hoje, as pessoas andam aí, muitas delas, angustiado com a transição planetária, mas não procuram se autoconhecer, não procuram tentar fazer a sua reforma íntima. Jesus falou: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Se nós não temos ainda essa paz no nosso dia a dia, algo está errado conosco. Nós sabemos que além das nossas ações na encarnação atual, nós temos laços com regiões inferiores. Esses espíritos ainda nos acompanham. São irmãos, não são obsessores, não. São irmãos com os quais nós delinquimos, nós o machucamos. Nós aceitamos reencarnar. Aceitamos vir na família que nós estamos, no país que nós estamos, que nós precisamos. Nós fomos convidados nessa encarnação por Jesus estarmos aqui no Espiritismo. Estou falando para os espíritas. Às vezes, pensamos até que não temos mérito para isso. Mas não se trata de mérito, não. É uma questão da misericórdia divina. Ele sabe que nós estamos nos esforçando. Nós estamos numa escala de progressão que não tem essa pressa do materialismo, não. Do princípio inteligente, como fomos criados, ao espírito humano que nós já somos, diferenciado do animal, transcorreram milhões de anos. Nós estamos muito acelerados. Por outro lado, a lei do progresso, que rege todo o universo, nos mostra que o progresso vai se dar com os homens, sem os homens e apesar dos homens. O planeta Terra, ele tem 4
bilhões de anos. A maior parte desse tempo, nós não estávamos aqui. Eu digo como homem. Existe, provadamente, está claro, uma ordem maior que controla tudo isso. Os flagelos sempre existiram. Existiram e existem esses flagelos pela própria característica do planeta, que saiu de primitivo, de mundo primitivo, e está agora em provas e expiações, a caminho da regeneração. Então, os flagelos são também instrumentos que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do planeta que irão marchar para frente. E aí eu estou comparando o planeta com o corpo físico, onde nós estamos retirando elemento necrosado. Estou fazendo uma comparação. Então esses espíritos são retirados. Inúmeras obras atuais e até do século passado falam sobre isso. Então, assim como o cirurgião tira essa parte do corpo necrosada, o cirurgião do universo faz essa retirada. Que são flagelos? Aqui uma guerra, ali um tsunami, acolá uma enchente. Sem falar das viroses, das fomes, secas. Bem-aventurados aqueles a quem a prova os convence no início. Muitas vezes você recebe um regulamento, uma multa, uma infração e você aprende com ela. Às vezes você precisa pegar várias. Então, bem-aventurado aqueles quem a prova os convence logo do início. Em outubro de 1868, Kardec publicou uma comunicação de um espírito desencarnado dizendo que os flagelos só atingem o corpo físico para ativar o vai e vem entre o plano físico e o plano espiritual. Meus amigos, desencarnar é uma lei. Eu não vejo diferença de você desencarnar sozinho e desencarnar coletivamente. Esses flagelos, eles só aceleram o processo. Então, a desencarnação é usada para acelerar o remanejamento da humanidade. Só para acelerar. Finalizando, nós ouvimos, às vezes, até no centro espírita, tomara que isso acabe para voltarmos ao normal. Não vamos mais voltar ao normal. Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo de Regeneração, ele diz que a espiritualidade aqueceu, quer dizer, permitiu que o vírus criado artificialmente pelo homem, ou consequente do desequilíbrio com que nós estamos tratando a natureza, fizesse esse processo de aceleração das desencarnações. Hoje, eu também estava assistindo uma live com Leonardo Boff e ele falou a mesma coisa, que há possibilidade de, com esse desmatamento, nós tirarmos o vírus do habitat dele e ele passar a contaminar os animais e, por consequência, o homem. Então, meus amigos,
aqui só tereis aflições. Eu venci o mundo e vós também podereis vencer. Então, graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse planeta, convivendo com essas crises. São provas difíceis, evidentemente, que se nós formos aprovados, nós galgaremos um degrau a mais. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Deus nos abençoe. Boa noite.